Tá um pouco lento falando nisso, mas foi. Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma incrível miniconf, promovida pelo Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Hoje nós temos a miniconf do Rogério Batista de Araújo. Ele é diretor do NUIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Ele é formado em análise de sistemas para o web e pós-graduado em gestão da tecnologia da informação. Trabalha na seção judiciária de São Paulo desde 2005 e antes foi servidor de outras empresas e órgãos públicos, tais como a Eletropaulo, IBGE, Secretaria de Saúde de Guarulhos e Secretaria de Educação de São Paulo. Ele vai contar para a gente hoje também aqui um pouquinho sobre o que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, né? O que ele faz, quais equipes que ele compõe. E antes disso, eu só queria falar novamente, quem quiser fazer uma miniconf, não precisa ser especialista, é só querer realmente compartilhar aqui o conhecimento com alguns colegas, tá bom? Envie um e-mail lá para o laboratório, eu vou deixar aqui no chat também. Então, sem mais delongas, Rogério de Araújo, o palco é seu. Bom dia a todos. Vamos começar, né? Mas antes de começar, eu vou dar 3 recadinhos. O primeiro, o que a Renata falou. A gente fala muito siglas, né? E siglas é totalmente contrário à linguagem simples. Então, NUIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, é um dos núcleos que compõe a UCIM, que é a nossa Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação. A UCIM, essa secretaria, ela junta na sua estrutura a biblioteca, o núcleo de escola de servidores, agora também o núcleo de apoio tecnológico, o NUT, e o NUIT, o nosso núcleo. O NUIT, ele trabalha hoje com 6 servidores, 3 servidores dão apoio à construção de ferramentas informatizadas, a programação, e 3 dão apoio à área de ciência de dados, né? E nós temos também 2 equipes voluntárias, e aí é importante falar, porque qualquer um de vocês que se interessar pode conhecer o trabalho dessas equipes e pode vir a participar delas no futuro, que é a equipe de gestão de dados, uma equipe que divulga, dissemina o trabalho de visualização de dados, de construção de dados para os demais órgãos da Justiça Federal, e também a incubadora de soluções tecnológicas, que já é um pouquinho mais técnica, que tem por interesse juntar ou aglomerar pessoas que têm conhecimento na área de programação, né? Eu tenho conhecimento de, sei lá, PHP, e tem uma questão aqui na minha área que eu gostaria de automatizar. Existem meios para se fazer isso de forma legal, de forma institucionalizada, e a incubadora é o caminho para isso, e o NUIT dá apoio para essas 2 áreas. O segundo, vocês podem ter mais informações tanto da incubadora como da equipe de gestão de dados na nossa internet da Justiça. Nós temos as páginas lá das 2 equipes, com contatos, com N informações, tá? Segundo recado, essa miniconf ela foi encomendada pela nossa administração, porque ela vê uma necessidade da gente evoluir nisso. E o terceiro recado é que isso aqui é um insight, uma percepção. Esse é um assunto muito, muito longo, muito extenso. A gente não consegue debater isso totalmente em 45 minutos, 1 hora. Mas o que a gente vai passar aqui é o início de um raciocínio para que vocês mesmos depois possam evoluir, construir mais sobre essa ideia. Tudo bem assim? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Trazer você aqui para cima. Então, eu vou começar contando 3 historinhas. Primeiro, o diretor do fórum necessita de informações sobre um determinado contrato. Na área competente, o servidor que cuida desse contrato está em férias e as informações estão arquivadas em arquivos pessoais. Como fazer para passar essa informação? Uma segunda historinha. Na sua casa, o seu marido paga todas as contas e você desconhece o vencimento
os emissores do boleto. Espera aí que travou aqui, só um minutinho. Agora sim. Você desconhece o vencimento, os emissores de boleto, etc. Ele está internado, impossibilidade de pagar as contas. Como se resolve essa situação? Uma terceira. O supervisor de uma área preencheu as planilhas com as informações financeiras e disponibilizou no espaço próprio da rede. Em meio ao trabalho do dia, ele recebeu telefonemas da área de orçamento pedindo essas informações. Pouco depois, foi preciso ele parar novamente o trabalho para atender a área financeira, que também queria as mesmas informações que já estão disponíveis. Mais tarde, uma outra interrupção causada agora por um novo telefonema, dessa vez de uma área técnica, solicitando as mesmas informações. Eu acho que esse tipo de situação não acontece com frequência em lugar nenhum, né? Mentira, isso é uma coisa bem comum. E nesse ponto, a gente pode perguntar o seguinte: estamos preparados para o presente? Há pouco tempo atrás, a gente falava assim: estamos preparados para o futuro, em vista das grandes modificações tecnológicas que o mundo estava sofrendo. Mas agora, a gente não está mais se preparando para um futuro, porque o futuro já é hoje. O futuro de 3, 4 anos atrás está acontecendo agora. E nós estamos preparados para isso? Não há dúvidas que os dados estão mudando o mundo. Mas será que a gente já entendeu isso de forma eficiente? Ou pior ainda, será que a gente aceita isso? A gente fala muito de IoT, a internet das coisas, e fica imaginando o momento em que vamos entrar em casa e vamos dar um comando de voz para acender a luz da sala, outro comando de voz para ligar a TV no canal que a gente gosta, o momento em que a gente vai receber uma mensagem do celular informando que o gás da cozinha está no nível crítico e precisa ser trocado. E isso tudo parece coisas bem futuristas ainda. Mas, se nós avaliarmos as indústrias, as máquinas industriais, elas produzem uma série de dados que são analisados para que essa indústria possa ser efetiva, possa ser econômica, possa ser mais produtiva. Redes sociais têm um poder tão grande que a gente já sabe hoje que elas conseguem até influenciar eleições em países. O esporte, especialmente o futebol, um atleta, ele tem vários parâmetros biológicos, físicos, comportamentais que são analisados durante a partida. Com esses parâmetros é possível identificar se ele tem condições de jogar, se não tem, se ele vai produzir o melhor. Sites de aposta usam esses parâmetros para fazer estatística sobre as possibilidades nas apostas. Na agricultura, hoje, é possível fazer varredura do terreno a ponto de saber onde é necessário mais agrotóxico, onde é necessário mais adubo, onde é necessário mais irrigação, e de forma escalonada evitar que esses recursos sejam desperdiçados e produzir com um custo muito menor. No judiciário, hoje a gente ainda tem uma série de dados não estruturados, mas, apesar disso, já se consegue construir muitas métricas que ajudam no dia a dia do julgamento das causas e na celeridade dos processos. Ainda muito que evoluir, mas já estamos nesse caminho. Aí alguém perguntaria: mas tá bom, o que é, no fundo, essa questão de culturas de dados? Por definição, cultura de dados empresarial, ou cultura analítica, ou ainda alguns falam cultura data-driven, é, antes de tudo, uma mentalidade organizacional. Podemos definir a cultura de dados como uma inclinação dos funcionários de uma empresa a tomar decisões baseadas em dados por padrão, buscando criar processos de refinamento dessas informações para apoiar o desenvolvimento do trabalho na organização. Mas para implementar essa mentalidade, ou mindset, como vocês vão ouvir muito por aí, baseado em dados, e tornar uma empresa orientada a dados, não basta buscar dados para apoiar o trabalho, se e quando possível. É preciso criar uma estratégia coesa
e infraestrutura para construir um processo sistemático de coleta e transformação de dados. Infelizmente, a cultura de dados, num determinado momento, vira uma modinha. Todo mundo quer desenvolver uma cultura de dados, mas uma cultura de dados não se constrói por moda, se constrói por um processo sistemático. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, e qual é o resultado que eu quero obter de tudo isso. Para chegar nisso, o que é preciso? Por que precisamos disso? De acordo com a consultoria Forrest, as empresas e instituições orientadas a dados, ou seja, que geram percepções, que geram insights e desenvolvem estratégias a partir de informações reais, tendem a ser mais competitivas. Em números reais, segundo as pesquisas dessa consultoria, essas companhias crescem em média 30% a mais por ano do que as empresas que tomam decisões baseadas em empirismo, reforçando a importância da exploração do desenvolvimento de dados. Para a Forbes, existem 2 elementos essenciais na construção e na manutenção dessa metodologia. O primeiro desses elementos é eliminar achismos. Tomar decisões estratégicas totalmente baseadas em dados. E nesse ponto eu vou fazer um pequeno exemplo para vocês. Vocês lembram quando os iPhones eram lançados? Aliás, isso é até hoje em menor escala, mas por volta de 2010, 2011, toda vez que era anunciada uma nova versão do iPhone, formavam-se filas em todas as iPlaces do mundo. As pessoas dormiam na fila para serem os primeiros a comprar os telefones. E quando o CEO da Apple morreu e assumiu o senhor Tim Cook, que é esse que está na foto aí, ele fez um levantamento e trouxe numa reunião esse gráfico que está sendo mostrado aí, que é um gráfico cumulativo da venda dos iPhones. A gente vê que começou ali em 2008, 2009, vai crescendo, crescendo, e em 2013 a gente vê aqui em cima que a curva diminui, ela não está mais tão ascendente. E aí ele trouxe uma preocupação. A preocupação era essa. Em 2012 houve uma estabilidade nas vendas, embora ainda se estivesse vendendo muito. E em 2013 começou a cair as vendas dos iPhones. Esses dados fizeram o Sr. Cook fazer uma alteração na estratégia da empresa. A empresa que até então se baseava muito nos equipamentos começou a investir em outras áreas. Por exemplo, a área de serviços, que hoje conta com a iCloud, que é um sucesso para a empresa. Talvez se ele mantivesse a mesma estratégia, sem essa visualização de dados, a empresa teria perdido valor de mercado. Então, as estratégias têm que ser baseadas em dados. O segundo ponto que a Forbes comenta é coleta, armazenamento, proteção, análise, e aí eu vou sublinhar visualização de dados. Por quê? Porque os dados eles são produzidos dia a dia, queiramos ou não. O problema é que, às vezes, a gente não tem como fazer essa coleta. Mas, se nós temos como fazer a coleta, temos o local apropriado para armazenar, cuidamos da proteção e existe quem faça a análise, nós caímos no último ponto, que é a visualização. É muito comum a gente ver, como no exemplo que eu dei há pouco aí, a área FIM tem a ferramenta de coleta, ela inclui os dados, ela atualiza os dados, a informação é gerada, porque existem planilhas que se alimentam daquilo e geram a visualização, existem BIs que se alimentam daquilo e geram a visualização, mas no topo da cadeia, quem toma a decisão não faz a visualização dessas informações. Prefere mandar um e-mail ou prefere ligar para a área FIM para perguntar: o que está acontecendo? Eu preciso dessa informação. Quando a informação está visível e fácil de analisar. Isso gera perca de produtividade. E apesar de ser relativamente simples de entender, poucas empresas conseguem implantar essa cultura com êxito, principalmente pela dificuldade de criar e estabelecer os processos de alto padrão exigidos por ela,
que basicamente é a mudança de cultura. E o principal deles é, pasmem, comunicação entre as áreas. No nosso caso, se nós formos analisar, considerando a quantidade de núcleos, de seções, setores que compõem a justiça, é inevitável que os dados estejam em diversas fontes e canais. Lembra do servidor que entrou de férias e ninguém sabia onde estavam as informações sobre o contrato, do exemplo inicial? Muitas dessas fontes, canais, nem podem ser extraídas. E o excesso de silos entre as áreas pode gerar deficiência ou inconsistência de dados nas bases, o que não permite a circulação de informações confiáveis, a criação de relatórios conclusivos e, consequentemente, a tomada de decisões corretas. Uma outra questão importante para o desenvolvimento dessa mentalidade é o alinhamento estratégico. Em um momento que os dados viraram moda, era comum que se quisesse construir dashboards, relatórios, sistemas com métricas para uma série de coisas que não necessariamente têm relevância para a instituição, para os usuários. E isso pode levar a iniciativa de desenvolvimento da cultura de dados ao descrédito. A gente começa a construir relatórios, a gente começa a construir formulários, a gente começa a construir sistemas e as pessoas não compram, não vão para frente. Eu lembro que em 2010, quem for servidor da Justiça, que já trabalhava na Justiça em 2010, vai lembrar da implantação do sistema SEI, que foi grandemente difícil, porque as pessoas olhavam e falavam assim, é mais um sistema que não vai dar certo. Porque a gente teve uma série de tentativas anteriores com outros sistemas que acabaram não dando em nada, deram apenas dificuldades, problemas, e as pessoas tiveram dificuldade de aceitar o SEI porque achavam que ele seria mais um sistema que não ia dar em nada. Esse é o típico exemplo do descrédito de uma cultura de dados. No entretanto, o sistema foi uma tábua de salvação no momento em que o administrativo foi dividido em vários prédios e evitou que se precisasse ficar mandando processo por malote para lá e para cá ou carregando um processo urgente embaixo dos braços para buscar assinatura. Mas o que fazer, então, se temos todas essas dificuldades para superar? Segundo especialistas, essas são as melhores práticas para se iniciar um processo de criação de cultura de dados. Vamos ver o que eles falam. Primeiro, estratégia clara. O primeiro passo para implementar a cultura de dados é uma estratégia clara. Isso envolve definir objetivos claros e definir como a cultura de dados irá apoiar esses objetivos. Tá bom, eu quero melhorar a execução orçamentária da minha instituição. O que eu preciso para isso? Como que eu vou treinar meus servidores para isso? Como que eles vão analisar os dados gerados por essa execução? A estratégia deve ser comunicada de forma clara e transparente a todos os envolvidos e deve incluir uma visão de longo prazo para a cultura de dados na organização. Aqui a gente tem um pequenino problema. Nós temos gestões curtas, de 2 anos, e muitas vezes, ao trocar a gestão, troca-se também a mentalidade. A cultura de dados, ela é um modelo que precisa ser desenvolvido em longo prazo. Ela não pode ir e voltar. Essa é uma questão que precisa ser pensada. Dados relevantes. Identifique os dados relevantes. Uma vez que a estratégia tenha sido definida, o próximo passo é identificar os dados relevantes que a organização precisa coletar e analisar para alcançar seus objetivos. É importante que a organização se concentre em dados relevantes e confiáveis e evite coletar dados que não têm relação direta com seus objetivos. Uma outra questão que precisa ser verificada aqui é a questão da prioridade. Eu preciso de muitos dados relevantes, mas eu tenho equipes pequenas para construir isso. O que é prioritário? O que eu preciso primeiro? Porque muitas vezes se concentra em fazer várias coisas ao mesmo tempo e nada fica pronto. Né? Começa uma coisa, começa outra, começa outra. E lembra que a gente falou ainda há pouco da questão do descrédito? Quando esses projetos começam e não terminam, ou não chegam a um consenso, a gente acaba criando um descrédito para essa cultura.
3. Tecnologia e infraestrutura. Precisamos investir em tecnologia e infraestrutura. Para implementar a cultura bem-sucedida, é fundamental investir em tecnologia e infraestruturas adequadas. Isso inclui software de análise de dados, ferramentas de visualização de dados, sistemas de armazenamento de dados, computadores e banda de internet apropriados. A pior coisa quando você precisa fazer uma visualização de dados é dar um clique no computador, o computador travar, ou o relatório demorar 10 minutos para ser renderizado na tela porque a internet não está funcionando adequadamente ou porque o computador não tem uma capacidade de processamento adequada. Além disso, a organização deve garantir que tenha recursos humanos e tecnológicos suficientes para gerenciar e manter essas ferramentas. O Dr. Caio está aqui, ele sempre fala que tudo que é construído na área de TI é como um filho, né? Depois você vai ter que manter ele vivo, alimentado, saudável pelo resto da vida. Isso é uma realidade. A gente precisa ter esses recursos e trabalhar dentro de um contexto que seja possível manter esses recursos eficientes. Equipe dedicada a dados. Uma equipe dedicada a dados é fundamental para garantir que a cultura de dados seja implementada com sucesso. Essa equipe deve ser composta por indivíduos que possuam habilidades em análise de dados, gerenciamento de dados e comunicação. Essa equipe será responsável por gerenciar as ferramentas de análise de dados e garantir que os dados sejam coletados, analisados e comunicados de forma eficaz. Talvez eu perguntasse aqui, quantos conhecem o portal de relatórios aqui da nossa Justiça Federal? Muitos iam falar que não conhecem. Essa é uma questão típica de comunicação. A gente tem uma equipe de gestão de dados, essa equipe de gestão de dados tem servidores de algumas áreas administrativas, não todas, e alguns servidores vinculados a algumas áreas fins também conhecem o trabalho da equipe de gestão de dados. Mas talvez em alguns momentos o trabalho que a equipe de gestão de dados faz é mais conhecido fora da nossa seção judiciária do que aqui dentro. Essa questão de passar a comunicar as ferramentas existentes, a cultura, a maneira. Muitas vezes, alguma coisa que você tem de dificuldade aí no seu dia a dia pode ser resolvido com a planilha Excel, usando pequenas técnicas que podem ser aprendidas dentro da equipe de gestão de dados. Então, a gente precisa ter uma equipe que passe essas informações e uma equipe que ajude a gerenciar e cuidar dessas ferramentas. Colaboração. Como tudo na nova cultura, a colaboração também entra aqui. Uma cultura de dados bem-sucedida exige colaboração entre departamentos e equipes dentro da organização. É importante que a cultura de dados seja promovida como uma iniciativa organizacional e não como uma iniciativa de uma única equipe. Se a gente tiver uma equipe de gestão de dados, mas as áreas não comprarem a ideia de que a informação é um patrimônio da instituição e ela precisa estar disponibilizada para a instituição, a gente não vai avançar muito nesse processo. Isso pode ser feito por meio de treinamento e capacitação em análise de dados, bem como por meio da criação de fóruns de discussão, grupos de trabalhos interdepartamentais e etc. Existe uma portaria que foi assinada pela diretoria do Fórum agora em janeiro, que cria o Comitê de Incentivo à Cultura de Dados. Esse comitê vai ser formado por um membro de cada secretaria e subsecretaria administrativa, e o objetivo desse comitê, basicamente, é isso: promover a colaboração entre as áreas. Um outro ponto: comunicação e confiança. Não basta ter informações organizacionais disponíveis, é preciso que haja publicidade sobre a existência e um esforço para mantê-las confiáveis. Imagina o seguinte: a área técnica criou lá uma visualização, um dashboard, uma planilha ou um sistema para determinada informação, e essas informações são alimentadas, mas ninguém sabe que ela existe. As pessoas vão continuar ligando para você para buscar essas informações. Isso vai gerar retrabalho para ti. Mas as pessoas sabem que existe e as pessoas vão consultar essa informação, mas a informação não está atualizada, não está confiável. As pessoas vão continuar ligando para você
para pedir essas informações, e isso vai continuar gerando retrabalho. Então, é um conjunto. Precisa existir a ferramenta, ela precisa estar disponível, e precisa existir a comunicação sobre essas ferramentas e elas precisam estar atualizadas. Vai chegar ao ponto que ninguém precisa mais perguntar a ninguém, mandar e-mail, telefonar, ela simplesmente acessa a informação e vê o que ela quer. Uma outra questão também, estabelecer métricas claras para o sucesso. Qual que é a métrica de sucesso que normalmente a gente usa? Quantidade. Quanto mais se fizer, mais sucesso temos. Mas o que adianta eu fazer muita coisa e muitas dessas coisas não terem um alcance efetivo? Então, a métrica clara de sucesso tem que estar relacionada à efetividade. A organização precisa estabelecer as métricas claras. Essas métricas devem ser objetivas e mensuráveis. E devem estar diretamente relacionadas aos objetivos da organização. Isso permitirá que a organização avalie regularmente seu progresso em relação aos seus objetivos e faça ajustes na cultura de dados se necessário. Vamos treinar X servidores por ano. Alcançamos essa métrica. Quantos desses servidores efetivamente estão usando o treinamento que foi feito? Vamos fazer 2 sistemas por ano. O sistema está sendo confiável, está sendo útil para a organização? São métricas que precisam ser analisadas. Fazer 50 sistemas por ano e nenhum deles ter nenhuma utilidade não é uma métrica confiável. Fazer 40 dashboards e as pessoas nunca acessarem esse dashboard também não é uma métrica confiável. Vou dar um exemplo assim da questão de dados, que é uma questão antiga, né? Não é uma questão. Embora a gente fale muito de dados hoje em dia, porque ficou fácil e barato acumular dados, mas dados são usados há muitos séculos, né? E aqui eu tenho um gráfico, e eu acho que se eu falar para vocês que os analistas de dados dizem que esse aqui foi um dos gráficos mais bem feitos da história, vocês vão olhar para mim e falar, não é possível, eu não entendo nada que está acontecendo aí, né? Mas esse gráfico foi feito por um engenheiro chamado Joseph Minard, que era um dos engenheiros de Napoleão Bonaparte, que dava apoio aos exércitos do imperador. Esse engenheiro ele fez um levantamento de dados quando o senhor Napoleão intentou fazer uma campanha para invadir a Rússia, porque o imperador Alexandre I, o czar, né, Alexandre I, resolveu que não ia mais apoiar o embargo que Napoleão estava criando contra a Inglaterra. Então, como ele deixou de ser aliado de Napoleão, ele intentou invadir a Rússia. E aí surgiram as informações do senhor Minard, que dizia o seguinte, olha, é um período de viagem longa, você vai fazer essa viagem, se algo der errado, vocês vão voltar durante o inverno é muito severo naquela região e as baixas vão ser grandes. O que Napoleão fez com essa informação? Nada. Ele montou um exército com 420 mil soldados e partiu em junho de 1812 da fronteira com a Polônia para atravessar toda a estepe e chegar até Moscou. Os russos, sabendo da dificuldade que ele ia enfrentar com o terreno e com o frio, começaram a minar, tirando as vilas que estavam no caminho, levando toda a alimentação junto, de forma que o exército de Napoleão não tivesse como se reabastecer de alimentos. E mesmo a cidade de Moscou, quando eles conseguiram alcançar, tinha sido esvaziada e queimada. Sem ter o que comer, sem ter água para beber e sem ter o que fazer lá, ele teve que retornar. Sabe quantos soldados conseguiram chegar de volta? Mesmo doentes e debilitados? 10 mil, de 422 mil. E esse gráfico aqui mostra essa linha marrom mais escura, aqui de cima, é o exército saindo. E conforme o exército foi caminhando, ele foi diminuindo. Até chegar a Moscou. Quando eles baterem retirada, a linha preta vai mostrando o progresso
do Exército de volta. Vejam como a linha vai afinando. E sabe por que ela vai afinando? Aqui embaixo, dessas pequenas linhas aqui, ele vai mostrando a temperatura que os soldados foram enfrentando nesse caminho de volta, porque eles já voltaram durante o inverno. Em alguns momentos, como esse aqui, ó, a gente vê que a linha afina abruptamente, porque aqui na travessia de uma ponte, o exército dos corsários havia tomado a ponte e os franceses tiveram que construir uma outra ponte num outro local para atravessar. E essa construção demorou muito tempo. E o tempo que eles ficaram presos ali no frio, com pouca alimentação e pouca água, morreram muitos soldados em poucos dias. Um gráfico que explica perfeitamente o porquê que a batalha foi perdida. Por não usar as informações que foram transmitidas para ele anteriormente, o exército foi brutalmente dizimado e o sonho de Napoleão de transformar a Europa, de unificar a Europa, acabou aí. A gente tem uma instituição forte que está passando por transformações, porque o mundo está passando por transformações, e a gente tem as informações necessárias para continuar na caminhada e fazer a instituição continuando forte. A gente precisa analisar essa construção dessa cultura, ela é importante, ela vai facilitar o nosso dia a dia de trabalho, vai ganhar tempo para a gente, vai ganhar tempo para os nossos gestores e vai gerar tomadas de decisões mais corretas. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Eu fico aberto para perguntas, se tivermos, se eu conseguir responder para vocês. Tá sem som, Rê. Agora sim, né? Tá me ouvindo? Agora sim. Tava falando que o pessoal tá quietinho, mas algumas pessoas já abriram a câmera aqui. Não sei se estão com dificuldade de abrir o microfone. Pode falar que eu abro. Eu tenho algumas dúvidas, acho que eu vou aproveitar e vou fazer. E eu acho que eu fico até com vergonha, porque algumas pessoas que trabalham comigo devem saber que eu tenho super dificuldade com algumas coisas tecnológicas, mas depois que eu vim aqui para a UCIM até que eu melhorei muito, né. Você falou de efetividade, né, Rô, aqui na parte das métricas claras para o sucesso, né. E eu não sei se eu perdi, né, porque eu fiquei aqui monitorando outras coisas na Miniconf, inclusive colocando esse fundo aqui, né, pra vestir a camisa. Como que a gente faria, assim, vai, num trabalho de um servidor, assim, geral, da cultura de dados, onde que ele iria buscar os dados, ou ele teria que entrar em contato com a equipe de gestão de dados e pedir alguma coisa, uma dica, uma planilha de Excel, como você falou, e a pessoa Não, não consegue fazer? a questão da efetividade está mais relacionada com o dia a dia de trabalho mesmo. Então, assim, a gente criou o sistema X lá que vai colher tal informação. Se a Giovana alimenta esse sistema e ela para de ficar recebendo telefonema toda hora, porque quem vai precisar daquela informação acessa o sistema, a gente tem uma efetividade. Você concorda que ela vai ter um ganho de trabalho no Uhum, dia dela? uhum. Ela vai conseguir desenvolver as tarefas dela sem ser incomodada. Se eu crio essa mesma ferramenta, a Giovana alimenta essa informação e ela continua sendo demandada pela essa informação que já está no sistema, a gente não tem efetividade. A ferramenta, no final das contas, não serviu para nada. Uhum. Então, a métrica é essa. Não adianta eu chegar e falar, vou fazer o dashboard XYZ, mas qual que é a efetividade que isso vai ter? Isso vai ter uso? Isso vai ser... ou simplesmente eu vou investir tempo em construir uma coisa que não vai a lugar nenhum? Nesse caso seria o servidor, né, teria que perceber a vantagem e alimentar ali, né, o sistema, né. Aí eu vou vender o peixe aqui da minha equipe, né? Então, assim, muitas vezes alguém chega e pede uma ferramenta porque precisa melhorar a gestão de alguma informação. E às vezes as pessoas acham que o pessoal que está do lado de cá ajudando nesse desenvolvimento, ele vai conseguir fazer isso sem a colaboração, sem a participação dos demandantes, dos envolvidos nesse processo. Isso não existe.
Por quê? Porque o desenvolvedor ele não conhece a tarefa. Quem conhece a tarefa é quem executa a tarefa no dia a dia. Toda vez que alguma coisa é desenvolvida pelo desenvolvedor sem o apoio daquilo que a gente chama stakeholder, né, ou interessado, você pode ter certeza que existe 90% de chance dessa ferramenta não alcançar sucesso, não alcançar efetividade. Por quê? Porque eu coloquei o que eu acho que é o certo. E o que eu acho que é certo, de repente, não é o melhor Uhum. para a pessoa que vai usar depois. Isso aí está muito vinculado à usabilidade, o user. A gente pensa muito que a user interface está só relacionada à beleza da tela, à facilidade de clicar. Não, está relacionado ao fundamento, ao requisito. Isso aqui é o que eu preciso para me entender? Às vezes é informação demais para aquilo que eu preciso, ou de menos, falta coisa. Então, assim, é, toda vez que vocês, que estão assistindo aí, precisar de uma ferramenta, lembrem que vocês precisam participar desse desenvolvimento. Porque a ferramenta ela precisa ser feita de acordo com a necessidade de vocês. E quem conhece a tarefa que precisa ser desenvolvida é quem trabalha, quem desenvolve a tarefa, né? Eu vou dar um exemplo aqui atual que todo mundo conhece, né? A gente foi impelido a usar o PJE, porque foi o sistema de processo desenvolvido pelo Conselho. Mas muita gente teve muita dificuldade com o PJE, porque o PJE trouxe a realidade que o Conselho entendia na época, né? Hoje ele está sendo mais dinamizado para isso. Mas entendia que eram necessidades processuais e isso não batia, de repente, com o que o pessoal do Jeff precisava, não batia com o que o pessoal das varas precisava. E o pessoal sofreu muito no começo para se adaptar a trabalhar com isso. A ideia do desenvolvimento dentro da cultura de das institucional é diferente. É a gente fazer a ferramenta que, desde o princípio, se adapte ao trabalho que precisa ser feito pelo usuário. Entendi. É, como você falou, né, só que agora eu vejo das 2 partes, né, você tinha falado que quando cria, né, acho que um sistema, uma ferramenta, você precisa estar sempre alimentando aquilo, né, para dar certo, né, como se fosse um pai ou uma mãe. Aí agora nessa questão de um pedido de um sistema, né, pelo usuário ao desenvolvedor, eu vejo que o usuário, precisa também estar junto com o desenvolvedor na criação desse novo sistema, projeto, né, como se fossem os pais daquela criança, né, que vai nascer. É interessante. E o sistema, quando ele é desenvolvido nesse modelo, ele acaba se tornando uma caneta na mão do usuário. Chega um momento que o usuário não vive mais sem ele, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Ciacor, que teve a participação lá do núcleo de planejamento assim, constante durante o desenvolvimento. Hoje, sem o Ciacor, é impossível praticamente conduzir o orçamento da justiça. Ele se tornou uma ferramenta extremamente importante para o funcionamento de tudo. Mas por quê? Porque foi feito dentro das necessidades que o usuário que controla o orçamento precisava. Ele participou bastante aí da criação, Participou, né. participou e participa até hoje. Todas as vezes que precisa ser feito melhorias, que muda a legislação, tudo, ele sempre está junto para ajudar a fazer a coisa, porque ele já entendeu isso, entendeu que se ele participar, ele vai ter uma ferramenta de alto desempenho para ele. Ah, que ótimo. Tem uma pergunta aqui no chat do doutor Caio, né, que a gente já conhece bastante, mas é o Caio Moisés de Lima. Ele pergunta assim: "Quais você acha que são as maiores dificuldades, desafios e oportunidades atuais na área de gestão de dados aqui na seção judiciária de São Paulo?" Eu acho que aí é a minha visão, né? A minha visão. É, imagina o seguinte. Todo mundo tem aquela vozinha ou aquela mãezinha que não sabe mexer com o celular, com o smartphone, né? Todo mundo, eu tenho uma sogra que não consegue manejar nenhum controle remoto de TV. Por que que isso acontece? Eu trabalhei lá atrás com o senhor Sérgio Figueiras, que era diretor do núcleo orçamentário, foi diretor da UCIM também. E eu lembro quando eu entrei na justiça, eu entrei na justiça em 2005, em 2006, mais ou menos, quando saiu o aparelho de MP3 player, que era um disco CD que cabia um monte de músicas, e ele chegou contando, acabei de comprar o MP3, coloquei no carro, fui para o Rio de Janeiro, fui ouvindo CD a viagem inteira e tal.
Aí eu virei para ele, mas eu comprei um CD novinho, coloquei no carro esses dias, eu não vou trocar não. Aí ele falou assim, Rogério, tecnologia muda o tempo todo. Se a gente não acompanha, a gente fica para trás. Esse talvez seja um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui para a cultura. Por quê? Porque a tecnologia muda o tempo todo. E você mesmo falou assim, quando eu vim aqui para o Sim, eu tinha uma dificuldade danada com tecnologia. Por que que eu tenho dificuldade? Porque a tecnologia, é um aprendizado. Eu começo a aprender uma coisa hoje, amplio amanhã, amplio depois, mas se eu não começar, eu não avanço. E as coisas vão sempre se modernizando mais. Porque antes era e-mail, depois passou a ser WhatsApp, agora é o chat GPT. Vai sempre vindo mais coisas, e chega uma hora que você fala assim, pô, para eu me atualizar tecnologicamente agora, eu vou ter que subir uma montanha. Muitos servidores da gente não conseguem ter essa visão de que, tá bom, pode até ser que esse sistema não vai dar certo, mas eu quero entender como ele funciona, eu quero aprender a usar ele, né? Talvez participar mais de eventos como as mini-confs ou de palestras, assistir coisas fora que trazem o que está acontecendo, o que está mudando no mundo, porque isso não é nem um aprendizado só profissional, é um aprendizado para a vida, né? E uma segunda coisa que eu diria, talvez, para o Dr. Caio, é que eu ainda não consigo ver essa necessidade de cultura de dados como institucional. A gente não trabalha isso em termos de terceira região, de tribunal, de justiça, como o institucional. A gente tem pequenas ilhas dentro da instituição que trabalham isso, mas não é uma coisa que tem começo, meio e fim. É uma coisa que a gente ainda precisa evoluir. Não sei se eu fui claro o bastante. Bom, daqui a pouco ele se manifesta aqui no chat ou abre o microfone, né. É muito interessante isso que você falou, Rogério, sobre a pessoa que já tem aquela dificuldade, né, como eu tinha, por exemplo, mas aí ela começou a galgar, né, já aquela montanha e hoje, né, eu já tô, sei lá, não sei, né, que a montanha nunca acaba, né, como você falou, a tecnologia vai estar sempre mudando. Mas já não é aquele bicho de 7 cabeças, né, aquela coisa tão difícil que eu achava antigamente, né, tipo: "Ai", e falava, né, sempre pra mim: "Ai, tenho muita dificuldade, não sei isso, não sei aquilo, não sei o quê". Mas depois que você começa, né, você vai começando, fica menos difícil mesmo, uma Eu questão de lembro acostumar. na equipe de gestão de dados, a gente tinha uma colega lá, a Mara, e ela fez um curso de Excel. Quando ela saiu do curso de Excel, ela saiu tão feliz, porque ela falava assim: rapaz, tem um monte de coisas que eu gasto o dia inteiro para fazer, com esse conhecimento eu vou fazer em poucos minutos. É para isso que serve, você conhecer, você avaliar a tecnologia. Isso me fez lembrar, teve uma reportagem uma vez que eu li de um funcionário de uma empresa, que ele começou automatizando todas as tarefas dele, e chegou uma hora que ele não tinha que fazer mais nada, já estava tudo automatizado, sabe. Então ele ia para o trabalho, assim, e ficava assim: "Pô, e agora? O que que eu vou fazer? Será que eu falo que eu estou aqui de boa? Não falo, porque eu automatizei tudo". É interessante e motivador, né. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, gente? Aqui no chat o Dr. Caio agradeceu, e tem também muitos elogios aqui da sua apresentação, que foi excelente, que mais? Olha, excelente exposição, parabéns, parabéns de novo, obrigada pelas informações úteis, muito boa explanação, e gratidão, Rogério, pela Cláudia. Então, A ideia é a gente começar, pelo menos, né? Eu sei que muitos de vocês já têm essa visão, porque se não tivesse, não estariam aqui, né? Mas, assim, a gente pode ajudar também passando isso para os colegas, né? Pessoal, vamos ter um pouquinho mais de atenção com as ferramentas que a gente tem à disposição. A gente tem feito um trabalho também com
a gestão aqui para melhorar essa coisa da visualização das informações. A gente está trabalhando muito, tem uma série de dificuldades tecnológicas, mas a gente está trabalhando bastante junto com a SET para conseguir colocar as nossas ferramentas da internet também, para quem tiver em casa, né, fazendo trabalho remoto, não ter dificuldade para ter acesso a essas ferramentas. Então, assim, tem muita coisa que está sendo feita para tentar melhorar essa comunicação de informação. Mas, assim, começa muito da gente na base aqui, né? Como eu disse, eu ainda não consigo ver uma cultura bem estabelecida dentro da instituição, muito por conta dessas mudanças constantes que a gente tem na nossa gestão. Mas é um caminho sem volta. Não tem como. Imagina quando começaram a sair os telefones celulares lá. Eu me lembro disso, eu acho que a maioria de vocês se lembra também. A gente tinha dificuldade para ter um telefone fixo em casa. O telefone fixo era uma fortuna, era caro como um carro, né? Vocês lembram disso? E quando falaram assim, não, vai ter telefone celular, daqui a uns anos todo mundo vai ter um telefone no bolso, a gente não acreditava nisso. Eu, pelo menos, não acreditava. E quanto mais você acreditar que em poucos anos à frente, você, além de ter o telefone, você teria um computador no bolso muito melhor do que os computadores que a gente podia imaginar naquela época. Isso é um caminho sem volta. A cultura de dados para a instituição não é simplesmente uma moda, é uma necessidade. Porque todas as instituições do mundo estão passando por essa transformação, e se a gente não passar por essa transformação também, a gente vai gerar uma situação, no meu ver, complicada. Porque hoje, empresas e jurisdicionados já questionam muito a demora da circulação dos processos. Conforme for existindo tecnologias que podem melhorar isso e elas não forem usadas, a gente vai passar a ser questionado com muita força. E isso pode causar um problema sério para a instituição, né? Ninguém quer que o judiciário possa ser classificado bem depois pelo país como ineficiente, como dispensável, coisa do tipo. Cabe a gente trabalhar para melhorar isso. Ok, pessoal? Só mais um comentário que fez lembrar para mim, ó, a Rose falou assim, né, ótima miniconf, Rogério, parabéns. Achei muito interessante o gráfico sobre o exército de Napoleão. E eu também. Achei demais aquela explicação que você fez. E você vê, por falta dele escutar, né, a pessoa estrategista, né, que já tinha feito um estudo ali do dados, as previsões, morreram 410 mil soldados, né? Eu fiz a conta. E se você analisar a história, pouco tempo depois ele foi derrotado e acabou o Império Napoleônico. É, teimoso. Não quis subir a montanha, nem começar. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Lembrem-se que o chat fica aberto, então se vocês tiverem ainda alguma dúvida, um comentário, pode colocar no chat. Depois que encerrar a reunião, ele fica aí à vontade para vocês, tá bom? Inclusive para eu depois colocar o link do YouTube, para vocês verem ou repassarem para alguém. Então é isso, pessoal. Sem mais, nós vamos encerrando aqui a miniconf sobre cultura e produtividade e até a próxima. Bom dia, boa sexta para todos e todas. Até mais, pessoal. Obrigada, Rogério, arrasou, viu? Até mais.